pessoal, dando continuidade aqui às resoluções das questões do capítulo 5 do volume 1 dos Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos aqui a questão de número 11, que ela tem 2 estrelas, e ela diz o seguinte: uma partícula de 340 gramas, ou 0,340 quilos, se move no plano XY. De acordo com as equações, x igual a menos 15 mais 2t menos 4t ao cubo, e y igual a 25 mais 7t menos 9t quadrado, com x e y em metros e t em segundos. Letra A. No instante t igual a 0,7 segundos, quais são o módulo, letra B, e o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo da força resultante a que está submetida a partícula? E letra C, qual é o ângulo da direção de movimento da partícula? Então, nós temos aí uma partícula que ela pesa aí menos de meio quilo, 340 gramas, se movendo num plano cartesiano XY, e as funções de deslocamento delas, tanto no eixo X e no eixo Y, estão dados aí pelas equações em roxo claro. E aí ele pede o módulo da força resultante que atua sobre essa partícula para que ela se mova dessa forma, no instante de tempo igual a 0,7 segundos. Ele quer tanto o módulo dessa força quanto o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. E também qual é o ângulo da direção de movimento dessa partícula. Então, como a gente quer que a força num determinado instante de tempo, aí nós lembramos lá do capítulo 2, né, que é velocidade e aceleração instantânea, né, nos tópicos lá de velocidade e aceleração instantânea, nós sabemos que a velocidade instantânea, ela matematicamente representa a reta tangente que toca num dos pontos do gráfico da função do deslocamento. Então, naquele instante, então ela representa matematicamente isso daí. E a aceleração, né, como a velocidade é a reta tangente da função do deslocamento, da posição, na verdade, da função da posição, e, portanto, é a derivada dela, a aceleração faz a mesma coisa com a velocidade. Então, a aceleração instantânea é o ponto onde se coincide a função velocidade e a reta tangente que passa naquele ponto, portanto, sendo a derivada da velocidade. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é derivar cada uma dessas funções duas vezes, né? Porque a gente está ali a função posição, então deriva a primeira vez, aí a gente vai ter a função velocidade, tanto para x quanto para y, depois deriva mais uma segunda vez, e aí a gente tem a função aceleração tanto para x quanto para y. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa função em x, que é menos 15 mais 2t menos 4t ao cubo. Então, derivando ela em relação ao tempo, nós vamos ter a velocidade no instante, né? Que instante? 0,7 segundos. Então, se eu quiser saber a velocidade nesse instante, deriva e é só substituir os valores para t. E aí você teria a velocidade nesse instante. Mas a gente quer a aceleração. Então, vamos derivar a nossa função, né? Então, a derivada ali da constante, né, é zero. Se você olhar questões anteriores, eu relembrei como é que se faz a derivada. Então, observe questões anteriores. A questão 10, se eu não me engano, eu faço isso. Aí é só dar uma olhadinha lá. Ou nas aulas que eu pretendo futuramente fazer, se você, dependendo de quando é que você estiver assistindo esse vídeo, já pode estar postada, sobre os tópicos dos capítulos de física, né? Eu estou primeiro resolvendo as questões, mas eu vou fazer, tipo, preparando aulas mesmo sobre cada tópico desses conteúdos. Então, a derivada de uma constante é zero, a derivada do segundo termo, que é 2t, fica só 2, e a derivada do terceiro termo, né, que é menos 4t ao cubo, fica menos 12t quadrado. Aí agora a gente deriva uma segunda vez
E a derivada da velocidade em função do tempo é a nossa aceleração. Tudo isso aqui no eixo x. Então, vamos derivar a nossa nova função, agora em relação ao tempo, e obtemos a função que descreve a aceleração desse objeto no eixo x. Então, a derivada do primeiro termo, que é uma constante, é zero, e a derivada do segundo termo, que é menos 12t ao quadrado, fica menos 24t. E aí, aplicando agora o tempo, não é? A nossa função, nós temos que ter 0,7 segundos. Então, isso significa que é menos 24 vezes 0,7, que dá uma aceleração de 16,8 metros por segundo no sentido negativo do eixo x. Como vocês estão vendo aí, ó, ali temos uma representaçãozinha do nosso gráfico, onde x positivo aponta para a direita do vídeo. Então, a nossa vetor aceleração está apontando horizontalmente no sentido contrário. Agora vamos fazer isso para y. Então, nós temos aí a função posição da nossa partícula no eixo y. Lembrando que nós podemos fazer de forma independente, né? Pois esses movimentos podem ser analisados de forma independente um do outro. Então, você pode fazer a análise do eixo x e depois do eixo y de forma separada, né? Imagina a loucura que seria se um fosse dependente do outro. Então, não daria para resolver assim de forma tão simples. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. A derivada da posição em relação ao tempo é a nossa velocidade. Como a nossa posição aqui agora descreve a posição da partícula no eixo y, então a velocidade no eixo y. Então, nós temos 25 ali, é constante, então a derivada da constante vai ser zero. Não é? E aí, a derivada do segundo termo, que é 7t, fica só 7. E a derivada do terceiro termo, que é menos 9t quadrado, fica menos 18t. Se derivarmos mais uma segunda vez, para chegarmos na aceleração, então nós temos aí, né, a derivada da velocidade em relação ao tempo, é a nossa aceleração. E aí, então, a derivada da nossa velocidade é descrita por essa função, 7 menos 18t. Aplicando isso aí, nós temos o primeiro termo é uma constante, então a derivada dela é zero, sobra somente o termo menos 18t, que derivando fica somente 18. Então, não precisa aplicar, pois a aceleração no eixo y é menos 18 metros por segundo. Então, veja que a nossa partícula está se movendo no sentido negativo de ambos os eixos. Né? Então, ela está se movendo ali no terceiro quadrante, não é, do nosso plano cartesiano. Como ele quer um módulo da força, eu poderia resolver aqui a força em cada componente, mas eu posso fazer direto, né? Então, como ele quer um módulo da força, então está aqui, ó. O módulo da força resultante que atua sobre essa partícula é a componente x da força e a componente y da força. Todas elas, né, somadas, elevado ao quadrado, extraindo a raiz. Só que quem é cada componente? É, né, a massa vezes a aceleração. Só que em x, a aceleração no eixo x, e em y, a aceleração do eixo y. Então, substitui esses valores, que a gente já sabe quais as acelerações em cada eixo, e a massa do objeto. Substituindo, então, nós temos essa expressão aí, né? Raiz da massa vezes a aceleração em x elevado ao quadrado, mais a massa do objeto vezes a aceleração em y elevado ao quadrado. Então, resolvendo ali as multiplicações dentro da potência, nós vamos ter os seguintes valores aí para x e y. E resolvendo as potências e extraindo a raiz, né, somando e extraindo a raiz, nós vamos ter que o módulo da força aí, atuante sobre essa partícula é de 8,37 newtons. Já a nossa letra B, ele pede o ângulo com que o módulo dessa força faz com o semi-eixo x positivo. Então, nós temos o seguinte, né? Nós temos as componentes x e y da nossa força, né? Que, como a gente quer em relação ao semi-eixo x positivo, então, a componente x do módulo dessa força vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. E a nossa componente y vai ser o cateto oposto a esse ângulo. Então, nós organizamos assim, né? A tangente
vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Então, cateto oposto, a força da componente y, e o cateto adjacente, a força da componente x. E aí, como a gente quer o ângulo, então, tangente a menos 1 dessa divisão. Ou, se você preferir, né, do termo que a galera mais usa na academia, né, arco tangente, né, que nada mais é que tangente a menos 1. Então, substituindo aí, nós temos que a componente, né, como a gente viu lá na letra A, quando vai calcular o módulo, né, a componente y é menos 6,12. Vocês viram lá ali quando a gente vai calcular o módulo da força, a componente y vai dar esse valor, e a componente x vai dar menos 5,712. Então, resolvendo isso aí, a gente vai ter um ângulo de 47 graus. Porém, lembre-se que essas componentes são componentes negativas. Então, esse ângulo aí é em relação ao semi-eixo x negativo, porque a nossa componente está ali. Ó. O nosso módulo, na verdade, está ali. Então, você tem a componente x, né, que aponta no sentido negativo de x, e a componente y, que aponta na direção negativa do eixo y, né, como a gente já viu na letra A. E o módulo da nossa força, né, aponta ali, né, ela é a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo, né, formado por esses três vetores. Então, como é em relação ao eixo x, isso é 47 graus. Mas ele quer, na letra B, em relação ao semi-eixo x positivo. Então, como a gente sabe aí que entre o eixo negativo e o positivo de x dá 180 graus, então, menos 180, então isso significa que a gente tem aí menos 133 graus, né? Porque fica negativo porque a gente está indo no sentido horário, né? Em relação ao eixo x, né? Em relação aos ponteiros do relógio, né? Se fosse pelo lado de cima, seria no sentido anti-horário, porém o ângulo seria maior, né? Então seria 47 mais 180, né? Então daria 227 graus, né? Mas toda vez que a gente vai medir ângulo, a gente mede o menor possível entre os eixos. Geralmente é assim, a não ser que seja pedido, né? E na letra C, ele quer o ângulo com o qual faz a direção do movimento da partícula. E aí o movimento da sua partícula é a velocidade dela, né? Então, pega aí as funções das velocidades, tanto para o eixo x, que vai dar aí 2 menos 12t quadrado, né, que é a nossa função que a gente obteve ali na derivada primeira, substitui para um instante de tempo em que é pedido, 0,7. Então, isso vai dar aí menos 3,88 metros por segundo, no eixo x, sentido negativo. E aí pega a função em y da velocidade, que a gente adquiriu com a derivada primeira da posição em y, 7 menos 18t, aplica o tempo, né, 0,7, e resolve. Então, nós temos aí menos 5,6 metros por segundo no sentido negativo do eixo y. Então, como a gente quer um ângulo, aí mais uma vez, né, em relação ao semi-eixo x positivo, arco tangente, né, do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como o ângulo é em relação ao eixo x, então o nosso eixo x é o cateto adjacente, portanto fica no denominador, e o cateto oposto, que é o nosso y, fica no numerador. Eu sempre vou estar... Parece muito repetitivo, né? Quase todas as questões em que isso aparece eu falo isso, mas é para ir ajudando, né? Nem todo mundo vê todas as questões ou as questões em que isso aparece. Então é sempre bom estar repetindo, né? Para reforçar. Substitui os valores e aplica. Perdão ali, é que eu vou copiando e colando as funções da questão anterior já para não ter o trabalho de escrever. Só que às vezes eu esqueço de alterar. Aí ficou ali cosseno, mas aqui é tangente. Tangente, né? O tangente é menos 1, o arco tangente, então vai dar aí 55,3 graus. E aí, mais uma vez falando, né, isso é em relação ao semi-eixo x negativo, né? Então, a mesma coisa que a gente fez ali no item B, menos 180. Então, nós temos aí um ângulo de 124,7 graus negativo em relação ao semi-eixo x positivo. Então, tem uma pequena diferença, né, entre o módulo da força e o movimento da partícula. Muito
Muito bem, pessoal, é isso aí. E até a próxima questão de número 12.